Viva! Conforme estiveram a assistir na última aula, nós estivemos a dar uma noção sobre os conceitos de sobreposição gráfica e algumas composições de paredes. O que nós vamos fazer, tendo desenvolvido já o nosso modelo, vamos agora entrar no detalhamento das plantas, dos alçados e darmos um passo mais desenvolvido para podermos detalhar. Eh, Como pode ver, nós já havíamos modelado a nossa casa até este nível. Então, o que nós vamos fazer é, a partir deste modelo, começarmos a fazer o detalhamento. Como podem ver, eu expliquei que nós temos aqui no Project Map, onde nós temos praticamente todo o percurso de modelagem. Depois temos no Project View, onde salvamos aquilo que nós queremos mostrar no nosso projeto. Então, o que nós vamos fazer agora é definirmos alguns conceitos e irmos melhorando esses conceitos. Explicamos também o conceito de sobreposição gráfica, onde nós vimos aqui a definição de vários tipos. Nós vimos aqui no override, aqui não tem nenhuma sobreposição gráfica, vimos que aqui ceiling plans, como podem ver aqui no 3D, o que é que acontece. Vamos abrir, por exemplo, um alçado para vermos o que é que acontece com o alçado. Temos aqui um alçado gerado, vamos lá. Aqui no override, vamos lá, ceiling plans, e ver o que é que acontece. Temos aqui algumas cores vermelhinhas que surgem. Vamos ver um outro estilo de gráfico. Vamos aqui Fireplanes. Então aqui ficou algo mais escurinho, mais simples. Reparem que removeu a diferença do Ceiling Plants. Aqui tínhamos o nosso terreno. Aqui no Fireplanes, este terreno agora aparece em branco. Vamos aqui no Simplified Plans. Aqui temos algo muito simples que pode ser ideal para projetos preliminares, não é? Então, este aqui é o projeto de concepção, este aqui é muito ideal. Vamos ver Site Plans. Então, temos este aqui, depois temos os Structural Plans. Então, cada um deles tem a sua função, nós não vamos discutir muito. Estive a criar este, não é o Executive Plan, depois vamos demonstrar como é que se faz usando o Override Material. Aqui há dois processos que podem ser seguidos. Como eu disse, o objetivo do curso é vos dar ferramentas e vocês poderem usar essas ferramentas e escolherem o vosso caminho. Nós vamos dividir, a partir de agora, o detalhamento em duas partes. Nós vamos iniciar fazendo o que a maior parte das pessoas fazem, que é pegar isso, introduzir no worksheet e modificar à vontade. Qual é o propósito dessa forma de fazer? A ideia é que possam entender as possibilidades que vocês têm sem se limitar àquilo que o programa oferece. Porque se nós nos limitamos só a configurar coisas e termos o nosso alçado a aparecer, muitas das vezes para algumas pessoas que nunca tiveram um contato, porque temos alunos aqui que nunca tiveram um contato com, vamos dizer, a arquitetura em si, e têm algumas dificuldades para entender porquê daquela linha, porquê daquela sombra. Então, o que vamos fazer nessa componente que vamos chamar de parte 1 2D, não é? Vamos trabalhar de forma que as pessoas possam entender como é que funciona esse menu aqui de document, aqui na barra de ferramentas. Então, vamos explorar um pouco mais dessas ferramentas aqui, labels, fill, line, arcos, entre outros, e worksheet. Então, vamos trabalhar com essas ferramentas que é para terem um entendimento mais amplo. Depois, quando terminarmos de fazer o detalhamento usando esse princípio, vamos fazer o mesmo detalhamento usando o processo, vamos dizer, entre aspas, o processo correto, o processo BIM. Então, dessa forma, vamos poder, em algumas circunstâncias, eleger o método mais ideal, em algumas circunstâncias, escolher o método BIM, por exemplo. Então, vamos, sem mais delongas, começar a trabalhar dessa forma. Vou abrir aqui o meu 3D, como podem ver, aqui temos, eu vou colocar aqui no override, sem sobreposição gráfica. Então, aqui temos o nosso modelo. Eu o que fiz, alterei um pouco do terreno, então criei um novo layer. Vamos lá, para criar um novo layer, vamos lá, clicas no teu combinação de teclado Ctrl L, então ele vai abrir aqui o menu de layer. Então eu criei aqui um layer chamado terreno. Para criar layers, criamos aqui em New, escrevemos o nome, clicamos em OK,
e terá ali o nome. Então, eu crio aqui um nome terreno, o layers terreno. Então, criei meu terreno, introduzi aqui. O processo de criação de terreno é aquele que nós vimos praticamente na aula 1 ou 2. Então, é só uma questão de repetir e fazer o terreno. A ideia desse terreno eu quis algo mais simples, mais limpo. Então, aqui onde vem Site and Landscape General e Terrain, eu vou fechar esses layers, de tal forma que agora que eu fechei esses layers, esse terreno original que nós criamos juntos vai desaparecer e vai ficar o terreno que eu modifiquei. Onde ver que em relação a este terreno aqui, o que eu criei é mais simples. A ideia é mostrar mais esses contornos ficarem mais, vamos dizer, acentuados. Então, vou clicar em OK. Como podem ver, ficou mais impactante, mais limpo e ao mesmo tempo mais visual. Então, é com esta base que nós vamos trabalhar. Podem ver que o modelo ainda precisa ser limpo em alguns aspectos. O que vamos fazer nós é fazermos a limpeza com o modelo 2D, como eu estava a indicar, né? Trabalhando com as ferramentas do documento. Então, vamos a isso. Vou abrir a minha planta. Então, temos aqui o Navigation Panel. Então, vamos clicar aqui no painel de navegação. Vamos clicar aqui e vamos mostrar o Show Navigator ou Show Organizer. Nós queremos que o nosso navegador esteja a aparecer e não se suma. Então, agora cliquei no navegador e vou abrir. Então, temos aqui a nossa planta. O que nós queremos fazer agora é criar alçados. Para criar alçados é bastante simples. Nós já havíamos criado aqui algum, por exemplo, este alçado frontal. Vamos clicar nele e vamos abrir. Open with Current Setting View. Então vamos abrir com essas definições que nós introduzimos. Então temos aqui basicamente um alçado ele a mostrar tudo. Então é com base neste alçado que nós vamos trabalhar. Então podemos clicar em Ctrl L e ele vai, como podem ver aqui, tem o meu terreno escondido. Então vou abrir aqui em terreno, vou abrir. Então vou clicar em OK. Então, ele já vai mostrar o meu terreno. Então, temos aqui, vamos modificar. Vamos colocar aqui no Override. Vamos conseguir ver tudo. Então temos aqui. Então vamos trabalhar e vamos copiar este alçado, como eu disse, e vamos criar o primeiro alçado. Então, vamos trabalhando e vamos limpando os alçados, vamos colocar. Eu vou chamar este frontal, vou chamar frontal 01. A ideia do frontal 01 quer que depois comparemos os dois métodos. O método em que a gente limpa de forma, vamos dizer, manual e o método que a gente faz esse processo de forma automatizada, configurando apenas algumas coisas no nosso software. Então, vamos a isto. Então, para começar a fazer o nosso alçado, nós o que temos que fazer é, vimos em Worksheet, clicamos em Worksheet, clicamos num ponto e selecionamos. Então, aqui, clicamos num ponto e clicamos num ponto qualquer e aqui selecionamos. Então, desta forma aqui, já criamos um Worksheet dessa planta. Então, quando eu clico, seleciono, mouse direito, clico, aqui eu posso dizer Open with Current Setting View. Então, aqui vou direto neste Worksheet. Então, clico e já tenho aqui o meu alçado criado. Então, é dessa forma como nós criamos os alçados. Se repararem, por exemplo, vou selecionar essa linha aqui e vou deletar. Se repararem, agora esses elementos ficaram linhas mesmo. Enquanto lá, por exemplo, aqui, se eu entro, este elemento aqui não é linha. Então, essa é a diferença. Quando eu trabalho no Worksheet ou outras formas de trabalho, eu permito que o meu elemento seja linha, transformo em linha e isso me dá uma grande facilidade de trabalho. Quando desta forma aqui eu não tenho essas facilidades e acabo tendo, vamos dizer, alguma dificuldade se eu não souber configurar muito bem os meus alçados ou as minhas propriedades. Então é dessa forma que vamos trabalhar. Vamos entrar de novo, vamos voltar para o Project Map, aqui nesta primeira opção, e vamos baixando. Vamos ter aqui embaixo o Worksheet. Worksheet, vamos ver o que é que nós criamos. Acredito que é este Worksheet 3. Tá. Entramos aqui e temos ali o nosso alçado. Vou mostrar de outra forma, que é mais prático. Vou deletar este aqui e vou criar um Worksheet novo. Clico New, não é? Vou repetir de novo. Clico neste, mouse direito, vou criar New Independent Worksheet. Crio um novo Worksheet independente. E aqui eu vou chamar, por exemplo, vamos manter o WS1. Aqui vamos chamar alçado, alçado
frontal. Então, o W está a nos lembrar que é o worksheet. Vamos manter essa palavra worksheet só para frontal, para a gente lembrar. Então, clicamos em Create. Aqui, como podem ver, está em branco. Então, o que vamos fazer? Vamos abrir um desses alçados que são gerados de forma automática e vamos trabalhar com eles para que possamos gerar um alçado totalmente editável. Então, aqui no Overwrite, temos este aqui e vamos selecionar tudo. Podemos clicar fora e clicar Ctrl A e ele vai selecionar tudo que nós temos aqui nesta view. Então, Ctrl C, a gente copia, estamos a copiar isso e vamos passar aqui neste worksheet que nós criamos. Neste caso, alçado frontal. Vamos aqui, vamos clicar em Ctrl V, passamos. Aqui podemos ter aqui Center Current View Original Location. Se nós queremos preservar com as linhas do eixo, nós temos que clicar em Original Location. E podemos aqui tanto zoom, podemos escolher uma das opções que não muda muito. O Keep Current View é mantermos essa escala aqui de vista. O zoom é quando nós passarmos, ele vai fazer um zoom. Então, clicamos aqui e temos ali a nossa possibilidade. Então, temos aqui o nosso alçado feito. Então, aqui é que começa o verdadeiro trabalho, vamos dizer, do artista. Não é? Então, é aqui onde eu posso, por exemplo, decidir limpar algumas coisinhas e trabalhar de tal forma a ter um meu alçado mais limpo. Então, vamos fazer isso. Vou aqui acrescentar este eixo, Ctrl Shift D. Vou copiar este eixo aqui, mais ou menos para aqui. Vou dar o nome A. Havia algum problema, então tenho ali o meu eixo já colocado. Então, vou selecionar, por exemplo, no terreno. Vou apagar. Não me interessa ter o terreno nos alçados. E vou analisar, por exemplo, esta linha aqui. Quando eu seleciono, já estou a trabalhar aqui. Então, tenho aqui linha. Então, eu posso trocar aqui a cor. Vou colocar uma cor um pouco mais, vamos dizer, grossa. Dessa forma. Vamos lá. Brincar com esta 35, vamos 25, tá? Tenho ali uma cor 25, vou selecionar isto, vou apagar. A ideia é ter um alçado mais limpo possível. Então, tenho este clicado, vou selecionar tudo, por exemplo. Seleciono tudo, Ctrl Shift G, desagrupo a informação. Então, Ctrl Shift G, reparem que agora tudo está preto. Quando era ao contrário, havia aqui pontos coloridos, agora com Ctrl Shift G, desagrupo tudo e fica preto. Então, dessa forma eu posso selecionar cada um dos elementos e vou apagando a informação que não me convém ter. Então, outra opção, por exemplo, eu tenho aqui quando eu clico mouse direito, tenho aqui True Line Weight. Quando eu clico aqui, eu consigo ver mais ou menos o peso das espessuras que eu tenho definido. Vamos lá, só para reparar aqui no exemplo. True Line Weight, vou tirar. Agora não consigo entender, não consigo perceber se esta aqui é mais grossa que esta. Então, True Line, quando eu clico, tenho que clicar sem selecionar nada. True Line, agora tenho uma ideia de qual delas é mais fina e qual dela é mais grossa. Então, com Alt eu vou sugar as propriedades dessa linha e vou passando para esta linha cá à esquerda. Tenho ali uma linha praticamente com um peso de diferente em relação aos outros. Vou pegar nessa linha aqui, vou apagando algumas coisas desnecessárias. Vou pegar nessa linha aqui, vou prolongar até basicamente aqui nesta zona da escada. O resto que está embaixo, vou com Ctrl, eu posso clicar aqui e cortar. Reparem, quando eu clico Ctrl e aproximo o mouse às minhas linhas, aos meus elementos, ele vai me dar uma tesourinha que é o trim. Então, eu posso cortar os elementos, que é basicamente é, esta ferramenta aqui que eu estou a usar. Só que eu estou aqui a usar um shortcut. Então, Ctrl, então já tenho ali o trim para cortar. Então vou nesses elementos todos, Ctrl, Trim e corto. Então vou selecionando os elementos. Agora aqui quando seleciono, estou a selecionar aqui com este fio, muito cuidado. Por ser um fio branco não há muito que nos preocupar, podemos simplesmente apagar. Mas por exemplo aqui eu poderia selecionar esse fio aqui e apagar, descobrir que esse é um fio que tem a ver com sombras. Não me interessa apagar as sombras. Então vamos lá, vou selecionando os elementos e vou apagar esses elementos que a mim não me interessam. Então vou apagando esta sombrinha, pode só apagar. Então aqui tem algo, então vou continuar com este fio, ou com esta linha, perdão. Então tenho ali, vou apagando com Ctrl para ativar a tesourinha, vou apagando a informação que a mim, vamos dizer, não interessa.
Então, tenho basicamente isto. Vamos prolongar um pouco isto até aqui, esta linha. Então, vamos apagar isto. E esta aqui me interessa que esteja um pouco embaixo, que aqui é algo cimentado. Vamos imaginar que isto esteja a este nível, por exemplo. Vamos selecionar e puxar mais ou menos até aqui. E vamos prolongar esta linha até aqui. Então, vamos ter este cenário mais ou menos. Então, temos aqui a linha de base, vamos dizer, implantada. Agora, eu prefiro trabalhar com algo que posso controlar. Por exemplo, essas linhas aqui não gosto que estejam muito estendidas desta forma. Então, normalmente eu dou a elas mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. Vou dar 1,5 metro aqui como linha de controle. Vou pegar nisto, Ctrl Shift D, como extremidades, aqui nessa outra, Ctrl, agora Ctrl M, todas essas ferramentas nós vimos nas aulas iniciais, Shift para posicionar, e agora já posso apagar essas linhas aqui e fico com algo que eu possa controlar. Então eu sei que esta linha aqui, em relação a esta parede aqui, tem 1,5 metro, esta aqui também tem 1,5 metro e posso controlar. Agora, essas paredes que estão mais próximas, como podemos ver quando nós estávamos a configurar o alçado de forma automática. Esta linha aqui frontal eu gosto, ou o ideal é que ela tenha mais peso. Note-se que ela está mais à frente do que as outras. O que eu vou fazer, para ter uma ideia, eu vou selecionar tudo com Shift, vou selecionar tudo, vou selecionar os eixos, vou entrar aqui nas linhas e vou usar uma caneta mais suave, mais fina, um cinza, e agora vão entender que tudo ficou cinza. O ideal é que isso esteja assim e vamos destacar aquelas partes, os contornos que a nós nos interessam. Então, o que é que nos interessa estar destacado aqui? Esta linha ou este contorno aqui interessa que esteja destacado. Então, eu vou selecionar tudo que é linha aqui e destacar. Então, aqui eu vou usar um piso de 13 e agora vão perceber que isto está mais destacado em relação aos outros. Então, vou copiar nessas propriedades, clicando em Alt para sugar e vou dando essas propriedades para os outros alçados. Como podem ver, é um processo demorado, dependendo da quantidade de alçados que você tem a fazer, pode levar muito tempo mesmo para ter um projeto acabado. Por isso, há necessidade de dominar o processo de automatizar a informação. Mas, por se tratar de um curso, é importante que percebam as duas metodologias. Então, por isso estamos aqui a oferecer as duas metodologias para poder entender. Então, vamos neste aqui também. Este inicial precisa ser destacado. Aqui destacamos este. Vamos lá, este também pode ser destacado. A verdade é que quando nós estivermos já a fazer o processo de automatização, vão perceber que haverá um limite de onde essas linhas estarão destacadas. Não é? Porque assim, nós estamos a dizer o que é o desenho, que estas paredes estão mais à frente em relação, por exemplo, a essas paredes estão mais atrás. Então, basicamente, o que estamos a comunicar à pessoa que vai ler o desenho é isso. Cancela, que está a pedir para abrir. Então, basicamente, o que estamos a dizer, essa é a informação que o leitor, a pessoa que vai ler o projeto, vai sentir o que é que nós estamos a tentar passar com esse processo de, vamos dizer, destacar algumas linhas para os outros perceberem ou poderem ter uma leitura de profundidade em relação ao nosso desenho. Então, basicamente, o que nós fazemos aqui é isso. Agora, por exemplo, eu não gosto muito dessa linha. A princípio não devia aparecer porque se é uma parede única, então essa linha aqui eu posso apagar. Isso fica algo mais limpo dessa forma. Vamos analisar, ver se há outros sítios onde tem linhas que não são necessárias. Aqui há necessidade, vamos ver. Esta aqui, por exemplo, tem que ser com aquele piso de 25, tem que ser a mais grossa de todas. Eu prefiro brincar com esse estilo mais ou menos. Isso é, como eu disse, algo um pouco artístico, técnico, mas artístico ao mesmo tempo. Então, tem que ter muito cuidado com as predefinições que a gente dá. Então, tenho ali uma linha de terreno mais grossa,
Esta aqui também é a linha do terreno, vamos colocar ela com 25. Então, o processo é basicamente isto, de fazer alçados. Nos meus alçados, normalmente eu não tenho ali cotas, então eu prefiro um alçado mais limpo que comunique o aspecto da casa do que outra coisa. Algumas pessoas colocam cotas, eu acho desnecessário, mas enfim, estilos são estilos. Tecnicamente, não é aceitável colocar cotas, mas com o surgimento de computadores, algumas coisas que a gente anda a ver por aí, que as pessoas acabam usando cotas, como não temos como discutir com as pessoas sobre isso, algumas pessoas acabam usando, mas tecnicamente não se usam cotas nos alçados. Normalmente os alçados não devem ser cotados, mas para não levantarmos algumas questões, eh, se o cliente ou alguma coisa nos pede cota, nós cotamos. Mas o ideal é a pessoa relacionar planta, corte e alçado para poder entender o projeto. Em caso de falta de algum dado, aí sim a pessoa pode, de alguma forma, solicitar a informação que falta e ir completando no projeto. Então, isto aqui seria basicamente o alçado da nossa residência. Vamos dizer, hum, algo básico, mas funcional. Agora, aqui nós podíamos ir a um outro passo mais avançado. Por exemplo, definir que eu quero que as minhas janelas tenham um tipo de cor. Eu vou colocar, por exemplo, este azul aqui. Vamos ver se temos este azul está bom, é suficiente. Podia dizer que eu quero minhas janelas com esta cor aqui, meio azulada. Então, vou selecionar aqui. Agora estamos a trabalhar com os fios. Então, quando eu clico aqui, eu dou o tom azul, os fios. O que é que acontece? Este aqui, porque não está na sombra, reparem aqui, zona sem sombra, zona com sombra tem tonalidades de azul diferentes. Aqui significa que tem um outro fio a sobrepor aquele um fio mais no interior. Então, é assim como mais ou menos a gente faz e a pessoa percebe que tem ali janelas. Este mesmo processo pode ser feito e a pessoa perceber este cenário quando nós tivermos, vamos dizer, eh, quando nós estivermos a trabalhar no, no modo BIM ou de forma automática, quando nós estamos a gerar aqui alçados automatizados, não é? Então, este seria mais ou menos o processo. Vamos ver aqui. Então, sim, este aqui é correto. Sim. Então, aqui temos. Então, basicamente é dessa forma como nós fazemos. Temos ali os nossos alçados. Aqui, normalmente, eu nos alçados não gosto muito de ver essas linhas, então vou tirar para que fiquem algo mais limpo, como podem ver. Então, posso tirar essas linhas aqui. E também não gosto muito de ver mobiliário por dentro. Então, prefiro tirar, como podem ver, algumas coisas são clichê. Então, tiro e fico algo mais limpo, comunica a ideia principal. A porta vai ficar, obviamente, com essa cor sem, sem ali é uma cor em específico, vamos deixar assim, que é para dar o entender-se mais ou menos que isso é algo sólido com uma outra cor. Se tivéssemos, por exemplo, vamos imaginar aqui paredes de pedra ou algo do gênero, por exemplo, vamos imaginar que esta coluna aqui é uma coluna que tem ali pedras ou algo do gênero. Vamos selecionar e vamos lá limpar um pouquinho disso. Vamos pegar isto e vamos puxar aqui. Vamos imaginar que esta coluna aqui fosse de pedra. O que é que nós havíamos de fazer? Entrávamos aqui em fio, selecionávamos o fio, não é isso? A Ashura para pessoas que estão a sair do AutoCAD, selecionamos aqui e trocamos. Eu troco aqui, vamos para a primeira opção, não é? Depois trocamos aqui do background, entramos dentro e vamos selecionando, por exemplo, vamos ver pedras, stone, 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 stone. Lá ver stone, stone, vamos lá ver stone, 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 stone. Aqui está. Temos aqui algumas pedrinhas, vamos ver esta. Não, está aqui. Fieldstone. Então, temos aqui, então podem ver, aqui temos uma parede de pedra, ou teríamos uma parede de pedra. Então, aqui teríamos uma parede de pedra. Vamos fazer diferente, vamos selecionar. Vamos lá. Aqui teríamos uma parede de pedra. Então, o mesmo posso selecionar e vamos atribuir aqui, por exemplo, teria uma parede de pedra. É um exemplo. Então, vamos fazer com que isso tudo seja parede de pedra. Não há nenhum problema em fazer isso.
Aqui só estamos a demonstrar mais ou menos o processo. Na realidade, a parede não é de pedra. Então, só para que fiquem com a ideia de que é possível. Vamos selecionar os dois. Vamos entrar aqui no Fill Settings. Como podem ver, aqui tem Ctrl T. Com Ctrl T, nós abrimos rapidamente as pré-configurações. Então, aqui no Construction Method, como podem ver aqui dentro, desculpe, pode entrar e vão aceder de novo às mesmas definições sobre os fios. Quero falar agora do Construction Method, método de construção. Nós aqui podemos ativar, por exemplo, aqui um método para distorcer fio nas duas direções, ou nos dois sentidos. Podemos clicar aqui com OK, onde ver que agora aparecem essas linhas aqui. Então isso quer dizer que eu posso, por exemplo, distorcer a direção. Por exemplo, aqui alterei um pouco a direção, trazer isso para aqui e ainda posso elevar um pouco essa linha. Então, basicamente, muita coisa pode ser feita com isso. Então, aqui posso definir mais ou menos o tamanho das minhas paredes. Por exemplo, aqui eu vou colocar 500. Depois, nesta direção aqui também vou colocar 500. Então, tenho ali. Reparem que esta aqui é diferente desta. Então, só para ter uma ideia do que é possível fazer com essas coisas. Já ainda posso definir, por exemplo, a cor dessas paredes aqui. Então eu posso entrar aqui e definir que quero uma cor vermelha, que eu quero que essas divisões internas sejam vermelhas. E ainda posso definir uma cor de fundo para a minha parede. Vamos imaginar que eu quero definir aqui algo mais ou menos assim. Então tenho ali mais ou menos um alçado esquisito ou um fio esquisito, mas são possibilidades que eu posso definir. Ctrl Z para voltar ao estado natural. Ainda posso definir que eu quero que o meu fio tenha contorno. Vou clicar neste Ctrl Shift D, copiar para o lado, trazer aqui para poder entender. Reparem que aqui não tem, meio que está cortado, não tem terminação. Vou selecionar, eu posso clicar aqui, Outline Type. Então eu posso clicar aqui e tenho aqui uma linha que dá contorno ao meu fio. Então, sem isso, sem contorno, clico com contorno. Sem contorno, com contorno. Então depende muito daquilo que eu quero fazer e vou trabalhando dessa forma. Vou selecionar os dois e vou trazer aqui para Aerial Space. Né? Então, temos aqui Aerial Space. Então, temos aqui o nosso alçado feito. Então, terminado o nosso alçado aqui no worksheet, o que nós vamos fazer aqui, vamos entrar aqui no View Map e vamos salvar o nosso alçado feito. Então, vamos aqui em alçados, estamos aqui em preliminar. Vamos abrir aqui novo, AC, vamos aqui. Vamos aqui criar uma pasta, New Folder, vamos escrever aqui projeto executivo. Vamos chamar de projeto executivo. Projeto executivo. Dentro do projeto executivo, dentro dessa pasta aqui, vamos criar de novo outra pasta, New Folder, aqui embaixo. Clicamos e vamos trazer aqui o nome. Vamos chamar alçados. Alçados. Então, temos aqui alçados. Clicamos, então já criamos a pasta. Agora falta meter esse desenho dentro dessa pasta aqui. Então, agora é que nós clicamos aqui, Save Current View. Então, clicamos aqui. E agora já nos dá essa possibilidade. Aqui podemos alterar esses nomes, clicando aqui em None, não haveria de aparecer nome. Por exemplo, None, não tem nome. By Project Map, None, não tem nome. Custom, aqui podemos dar o nome que nós quiséssemos. Então, aqui também é o mesmo nome, o ID, por aí fora. Então, depende muito daquilo que nós queremos dar. E podemos trazer aqui. Layer Combination, nós também podemos trazer uma combinação de layers ou algumas coisinhas que nós tenhamos configurados. Agora não falamos de Layers Combination, acho desnecessário também. Pode desenvolver projetos sem o uso de Layer Combination, mas vamos falar dele também. Aqui, Graphical Override, também se tivéssemos definido algum, vamos dizer, sobreposição gráfica, nós já havíamos de selecionar agora e salvar neste processo. Reservation Filters, por exemplo, esse vamos ver quando nós estivermos a simular aqui aquilo que seria um pouco de demolições ou não. Escala, nós queremos que nosso alçado esteja em que escala? 1%, ou outra escala, 1%, 1%, vamos manter 1%. E vamos clicar em Create. Então, nós já criamos. Após criar, é importante salvar isso de tal forma que caso nós criemos um layer diferente, esta informação, como ela está configurada, como podem ver, está bem limpo, esteja aqui sem sofrer modificações. Então, clicamos aqui em Settings, não é? Vou voltar de novo. Quando selecionamos aqui o objeto, temos que ter o nosso objeto selecionado, ou o nosso alçado criado aqui.
e clicamos em Settings e clicamos aqui Getting Current Settings ou Windows Settings. Então, clicando aqui, estamos a dizer basicamente tudo que nós colocamos aqui vai permanecer ali. Então, dessa forma criamos o alçado frontal. No próximo vídeo vamos mostrar como criar o alçado lateral esquerdo e assim sucessivamente vamos fazendo todos os alçados até terminar.